bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo essa roda de conversa, pois eu já tenho certeza de que vai ser bastante interessante, né? Com essas duas figuras aí, Sirlene e Branca. Então, iniciando a nossa mesa redonda da segunda fase do projeto Raízes, dia 27 de maio de 2021. Hoje, para compor a mesa, vem comigo conversar duas pessoas, como eu falei, Sirlene e Branca, que estão diretamente envolvidas nas questões de turismo na Chapada Diamantina. Então, o projeto Raízes, ele trata das questões sobre impactos ambientais, justiça ambiental e racismo ambiental. E procura enfatizar ações visando esclarecer estes temas à população em geral, mostrando diferentes pontos de vista. No caso de hoje, a questão do turismo com os temas propostos, certo? Então, inicialmente, eu tenho que agradecer as duas, né, pela presença aí de vocês. E aconteceu terça-feira passada e terça-feira passada e essa terça-feira também tivemos duas mesas. Essa é a terceira e última mesa da fase do projeto aí, e está sendo muito bom, muito proveitoso essas conversas, né? Então agora eu me apresento. Eu sou Cristiane Freitas, moro aqui na Chapada Diamantina há 17 anos e trabalho, né, aqui em Palmeiras, trabalho aqui em toda a Chapada, moro em Palmeiras, meus filhos, etc. Sou bióloga, com ênfase em ecologia, mestre em botânica e administradora. Sou gestora da empresa Replante. Aí, agora eu acho que eu passo a palavra para Branca, que veio primeiro. Você faz uma apresentação, Branca, depois Sirlene, uma apresentaçãozinha rápida, e depois a gente faz outra rodada. Viu? Obrigada. Obrigada, Cris. Boa noite, Sirlene. Boa noite, ou bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo a gente. Então, depois de uma apresentação primorosa dessa de Cris, né? Bem, gente, eu sou gestora dos canais online e impresso do Guia Chapada Diamantina. A versão impressa é essa daqui. Já tem 20 anos que a gente trabalha com comunicação da Chapada Diamantina e a gente entende que promover um destino turístico como o nosso, que é um santuário ecológico, é de grande responsabilidade, né? Então, a gente sempre procura fazer a promoção do destino e, ao mesmo tempo, educar as pessoas que pretendem nos visitar, que já estão nos visitando, ou que já até visitaram e estão com vontade de voltar. Inclusive, a gente criou essa campanha Eu Amo a Chapada Diamantina, que tem o propósito de mostrar que quem ama, cuida, né? E vir para um lugar como esse, né? Como eu disse antes, um santuário ecológico, frágil, né? O impacto humano realmente depreda o lugar, se a gente não tomar cuidado. Então, promover o destino com responsabilidade, estimulando a consciência das pessoas a respeito do que a gente tem aqui. É isso, já tem uns 20 anos que a gente trabalha com isso aqui na Chapada Diamantina. E eu sou uma apaixonada por esse lugar, né? Esse pedacinho do céu. Obrigada. Boa noite, eu sou Sirlene, eu sou turismóloga, mas antes de tudo, eu sou chapadeira, eu sou ceabrense, nasci em Ceabra, morei em São Paulo, retornei para a Chapada em 2007, já com a graduação em turismo, e com um olhar técnico, né, além de ter feito turismo, eu fiz uma especialização em gestão ambiental, onde eu foquei essa questão de turismo para melhorar essas questões, inclusive com mais respeito pelo turismo, pelo meio ambiente, pelos impactos, mas também para inserir, né, o chapadeiro dentro do turismo de uma forma justa, de uma forma equitativa. E venho nessa luta, atualmente estou na gestão pública, desenvolvendo, inclusive, a especialização que eu fiz em 2011, que tem como título Planejando o Futuro Turístico da Chapada Diamantina,
Posteriormente, eu fiz uma outra especialização, que é em metodologia do ensino profissional. Dei aulas para guia de turismo, dei formações para agente de informações turísticas e venho permeando aí. Possuo uma agência de turismo também, em que estaria retomando agora em 2021, mas por conta da pandemia estou adiando. E acho que esse tema é muito importante, Cris. Agradeço e a gente vai discutir aqui e chegar num consenso. Obrigada. Joia, muito bom. Então é isso. Vou começar falando agora fala de um pedacinho que Branca falou, que é e quem ama, cuida, né? Eu acho que a partir do momento que a gente conhece o meio ambiente, conhece toda a dinâmica da Chapada, né? Como a gente fala Chapada, que a gente está aqui na Chapada, a gente percebe que a gente precisa realmente cuidar, né? E quando eu falo cuidar, a gente imagina, claro, tem várias atividades que existem aqui na Chapada, né? A gente tem o turismo, mas também temos questão de mineração, outras questões que também, agricultura, questões de imobiliária. Então, são questões que vêm impactando muito forte a Chapada, né? Algumas são mais discretas, outras são mais avançam mais, mas teve uma época que tivemos a questão do garimpo, né? Então, são impactos ao ambiente que é a Chapada Diamantina, né? Que isso é muito... E agora, no dia do meio ambiente, no Dia Nacional da Mata Atlântica hoje, e semana que vem já começa o Dia do Meio Ambiente, das próximas semanas. É importante a gente estar falando, pensando, né, refletindo sobre esses temas. Eu acho que é fundamental. E, além disso, além do impacto que gera na biodiversidade, que é uma das biodiversidades enormes aqui a Chapada, tem a questão das comunidades tradicionais, que são daqui da região, né? Então, aí eu pergunto a vocês duas, como é que vocês, né, veem essa questão de impacto ambiental com as comunidades, com o turismo, com toda essa dinâmica porque a Chapada Diamantina realmente está sendo cada vez mais, as pessoas estão tendo esse olhar maior, cada vez mais, para a Chapada. E eu sinto muito nessa pandemia, né? Esses 2 anos para cá, eu sinto principalmente imobiliária, eu venho sentindo. Né? Aí, então, que olhar que você, como turismóloga, como comunicadora, também observa, sente. Aí a gente fala, de novo, Branca, depois Sirlene, por favor. É desafiador, né, Cris? Coexistir de todas as maneiras nesse ambiente natural. As comunidades que já existem aqui há muito tempo, tanto as comunidades tradicionais, eu não sei se a gente pode dizer que uma comunidade quilombola está nesse guarda-chuva, ou se compõe esse grupo, né? E as pessoas que estão vindo de fora, e principalmente depois da pandemia, né? Tem muita gente que está jogando o seu olhar para mudar a sua vida. Eu quero ir para ter mais qualidade de vida, quero viver mais de perto, mais de junto da terra. E então a gente percebe que está rolando, inclusive, especulação imobiliária por conta da demanda que está acontecendo. Aí eu me considero um agente conciliador. Eu acho que é sempre possível todas as pessoas coexistirem assim, nesse ambiente. As comunidades tradicionais, eu acho que a gente pode estimular essa convivência através de uma educação ambiental, principalmente com os mais jovens, né? Tentar conciliar aquilo que já vem sendo feito, por exemplo, as comunidades rurais que tá com fogo num pedaço de terra para poder plantar. Mas a gente sabe que isso é um risco muito grande, porque isso gera queimadas que pode ficar sem controle. Aí vem as brigadas e outras instituições que vão ensinar
a esses produtores rurais a como fazer essa queimada controlada. Não vamos tirar isso de você, que isso vem do bisavô, avô, enfim, né? Já vem passando de geração para geração, e muitas vezes naquele pedacinho de terra é a saída mais rápida, mais econômica, porque o pessoal não tem equipamento, enfim. Me perdoe se eu falar alguma besteira em relação a isso, se tem ou não equipamento, enfim, é o meu olhar que você está pedindo, pelo que eu conheço, pela minha vivência, pelo que eu pesquisei, estudo e ouço, nem vejo também aqui. Então, eu acho uma atitude super, super bacana, essas instituições todas ligadas, que estão aí justamente para combater os incêndios. Eu sonho um dia em que eles vão deixar de combater os incêndios e trabalhar só com a educação ambiental, ensinando os mais velhos como fazer os aceros, como conter esse fogo, fazer um fogo manejado, e os seus filhos também. Daí, a partir daí, fazer sua história dentro desse entendimento. E os que chegam de fora, aí entra o papel da comunicação também, que a gente tem um alcance grande, né? Mostrando para as pessoas os vídeos que eu assisti hoje, Cristiane, da Replant, que é a sua empresa, vídeos de 5, 6 minutos, altamente educativos, eu fiquei fã, quero publicar aqui nos canais do Guia Chapada também, onde mostra, onde você dialoga diretamente com o turista, para você imagina o que tem por detrás dessas belezas naturais. A gente não tem consciência dos minúsculos seres, como as abelhas, como animais como os morcegos, que são polinizadores, né, que têm aí essa missão de realmente garantir que se perpetue a nossa vegetação, né? Então, muitas vezes o turista vem para cá preocupado em só tomar um banho de cachoeira e não tem ideia disso, porque ele pode corroborar e muito, não fazendo barulho, né? Não deixando lixo, não retirando as pedras ou as plantas do lugar, ele realmente dando uma atenção para as pessoas que moram no lugar, a comunidade que está recebendo os turistas se sentirem valorizados e sentindo que o seu lugar ele é valorizado e respeitado também, né? Bom, você perguntou das comunidades tradicionais e das pessoas que chegam, não é isso, Cris? Estou deixando escapar alguma coisa? Me perdoe. Mas eu acho que, bom, é isso. É perfeitamente possível, desde que haja boa vontade, consciência, responsabilidade, nós podemos avançar sim. É isso que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, não é? Isso. Ótimo, Branca. Muito bom. Agora a Sirlene, né? Agora? Branca começou falando das comunidades, eu vou começar falando dos turistas, né? Assim, eu sou suspeita para falar, assim como Branca, também amo a Chapada Diamantina, e essa campanha que ela criou, eu acho que todos os chapadeiros aderiram, porque a Chapada é isso, ela é mística, ela é linda, ela tem uma biodiversidade, uma geodiversidade maravilhosa, é um cenário perfeito, né? As pessoas vêm para cá para relaxar, para refletir, para buscar esse vínculo com a natureza, né? Respeitar e valorizar mais esse meio ambiente não construído, e até muitas pessoas mudam sua conduta, né, existencial. Quantas pessoas vêm para cá passear e acaba morando aqui na Chapada? Então, promove de fato essa mudança, essa transformação. E cada um vem, né, com o seu olhar, né? Ele vem buscar essa experiência de acordo com o seu imaginário. E fica esse conceito, né? Será que a Chapada, de fato, ela é um destino ecoturístico? Porque é dessa forma que é vendida, né? E se não é, de quem é a culpa? A culpa é de quem? E aí, assim, eu ficava hoje até fazendo uma leitura... Ajusta tela aí, desculpa, Cir. Ajusta. Nesse livro aqui, que é de Francisco Brito, que foi um dos livros que mais me marcou quando eu fiz a especialização, que é Os Ecos Contraditórios do Turismo na Chapada Diamantina, e que ele vem trazendo paulatinamente todo esse processo de implantação do turismo aqui, que aconteceu na década de 60,
A partir do momento em que o garimpo já não estava mais respondendo à economia, e infelizmente o mercado, né, essa forma de governo e política, eles vão buscar formas de economia, mas não foi pensado na população. Tudo que aconteceu na Chapada, hoje a gente vê como saldo positivo, né? Primeiro foi criado o Conselho de Turismo, o prefeito de Lençóis viu essa necessidade pela potencialidade que ele tinha, que o município tinha, impulsionado, inclusive, com os voluntários da paz, que chegaram em Lençóis na década de 70, na década de 60, aliás, e aí já começa a fazer esses passeios, essas caminhadas pela natureza, que eram os caminhos dos garimpeiros, e viu essa potencialidade. Inclusive, já sugeriram a criação do Parque Nacional. Na década de 70, né, um outro voluntário, junto inclusive com Heraldo Barbosa, começa arquitetônico de Lençóis, e a partir daí viajam para Salvador, participam de encontros, vão para Brasília e conseguem fazer o tombamento de Lençóis. Mas o que aconteceu? Essas mudanças que aconteceram no município, elas foram propostas por pessoas de fora, sem envolvimento da comunidade. Então, de repente, Lençóis estava cheia de gente, teve um feriado, principalmente depois que começou a passar no Fantástico, depois da novela Selva sobre Pedras, Pedra sobre Pedra, Lençóis lotou, em que as pessoas, os guias não sabiam se cozinhava, se fazia lanche, se levava para a trilha, eram pessoas que não conseguiam hospedagem, muitas pessoas dormiram nos ônibus, outros voltaram, e de lá para cá não houve uma organização. E aí, da mesma forma que não se preocupou com a capacitação, com o planejamento para as pessoas, também não se preocupou com as questões ambientais, né? Então, houve um aumento gradativo da população, então hoje a gente tem vários problemas com lixo, né? Com essa especulação imobiliária que você já falou, Cris, e tantos outros problemas que eu não vou falar tudo de uma vez, vamos segurar um pouquinho. E sem contar essas novas tecnologias de agricultura, né, que está vindo para a Chapada e que tem, de certa forma, sido um conflito em relação com a vocação do destino, né? Então, a gente precisa, de fato, refletir se realmente estamos vendendo da forma correta. Será que somos, de fato, um destino de ecoturismo? Mas vamos discutindo, né? Isso mesmo, né? Será que é de forma um ecoturismo a Chapada? Será que esse olhar de pensar em ecoturismo são de todos, né? Porque as pessoas às vezes, eu quero encher minha agência, encher aqui a Chapada de turismo, de turistas em qualquer lugar, né? Então, isso é importante. Agora, na pandemia, a gente tem que pensar muito, né? Eu sei que tem um problema, né, dos guias de levar os turistas, de ter toda essa questão, né? Problemática a pandemia, mas quer falar? Quero, é só para não perder esse. Levantou. Foi. É só para não perder esse time aí do conceito ecoturismo. Aqui no nosso ambiente, dentro da comunicação para o turismo, para promover um destino turístico, nós preferimos dizer turismo de natureza. Porque justamente por conta disso que Silene falou. Será que estamos fazendo? Estamos, né, gente? Do jeito que as coisas estão se dando, não estamos, não. Então, para ficar de modo correto, conceituar de modo correto, preferimos chamar de turismo de natureza. Então, a Chapada Diamantina é um destino de turismo de natureza. Turismo esse que está sendo bem procurado, que será daqui para frente muito procurado por conta, que eu já disse aí, da história da pandemia. Evitar ambientes fechados, vai ser... Enfim, o que acho que é legal para a gente, porque a pandemia, né? Só um parêntese aqui, ela, por fim, levou uma profunda reflexão por grande parte de todos nós. Tá certo, tem gente aí que nem chum, mas muita gente mergulhou, sabe, sobre a nossa existência, sobre o que estamos fazendo com o nosso planeta.
o que significa a nossa convivência, né? O que significa isso de você cuidar do outro e cuidar do meio ambiente. Então, pode ser que eu sou uma otimista incorrigível, eu acho que a gente tem muita coisa boa aí pela frente, vamos tirar muita coisa legal. Mas é isso, turismo de natureza, acho que fica melhor para a gente aqui. Enquanto... Que bom, Branca. Eu vou pedir licença para a Cris também. Eu também. Deixa eu falar um pouquinho aqui, Silene. Daqui a pouco você faz outra rodada. Porque Branca cortou aqui meu raciocínio, mas tudo bem. Rapidinho, não, é normal. Faz parte da... Não, faz parte da roda, é assim mesmo. Com relação a esse turismo de natureza, é importante que realmente é natureza. Mas eu me sinto incomodada, provavelmente Sirlei, que também ela deve falar, do turismo de natureza só para ver o quê? Que os turistas vêm para a Chapada, a gente já teve uma live já conversando até uma vez sobre isso, Chapada para ir na serra ou numa cachoeira. A ideia da Chapada não é só isso, né? Por alguns pensadores, pesquisadores, cientistas, eu acho que a gente tem que pensar muito mais detalhe que a Chapada tem a oferecer, né? A parte da biologia, da geologia, tem muito mais. Eu acho que essa mudança tem que acontecer na Chapada, principalmente para os guias, as pessoas daqui, tem que começar aqui na gente para chegar para os turistas. Os turistas têm que entender que não é só natureza, não é só turismo da natureza, sim o ecoturismo com conhecimento educativo, etc., né, de cientista, porque a gente tem que montar uma coisa assim, para ter esse olhar. Aí sim, que a partir daí que eles vão valorizar, pode ter certeza. E as pessoas que vêm morar aqui, que se apaixonam, como eu sou de Salvador, me apaixono pela Chapada e moro aqui há 17 anos. Então, essas pessoas têm que também, além de vir morar aqui, eu acredito, tem que estar com esse olhar de respeito à natureza. Porque eu sinto muito, infelizmente, eu vejo e sinto isso aqui na Chapada e em vários lugares do Brasil também são assim. Que as pessoas, eu vim parar no paraíso, na Chapada Diamantina. E o que é esse paraíso? Destrói tudo. Eu vou fazer minha casa, fazer minha... Depois eu faço meu paisagismo. Coloca a árvore da África, vai colocar um pino de tal lugar, coloca uma planta que é de outra europeia, e aí fez um jardim, um paraíso dele, de acordo com ele. Então, essa filosofia, essa questão de ter um visual, entendeu? Mas tem um visual que também acredita, né? O ambiente, tudo. Acho que é isso. Sirlene, por favor, seu aval também. Eu compreendo, Cris, e concordo com Branca, que é melhor a gente mudar o conceito e falar turismo de natureza do que continuar insistindo com esse conceito até que uma pessoa, uma empresa, alguma entidade chegue e desmascare, porque de fato não somos. A gente estava, inclusive, na semana passada, uns 15 dias, aliás, discutindo a instância de governança da Chapada Diamantina. Então, a gente está criando uma comissão para fortalecer um estatuto, um fórum, enfim, um comitê para fazer a gestão regional do Circuito do Diamante. E nós trocamos, inclusive, o termo que estava lá de ecoturismo para turismo de natureza, porque vai caber tudo. Vai caber o ecoturismo também, se a gente conseguir, mas vai caber o turismo de aventura, vai caber o turismo de base comunitária, enfim, todos os tipos de turismo. Mas, de certa forma, concordo com o Cris, e é um dos motivos, inclusive, que eu demorei, né, de engrenar na atividade turística, é por não concordar com esse turismo depredatório que acontece aqui. Assim, eu tenho parentes em Lençóis, eu aprendi a gostar de turismo a partir de Lençóis, porque passei minhas férias em Lençóis, mas a gente, quando entra para a academia, você começa a verificar o que é certo, o que é errado, e como técnico você consegue ver o que você quer para a sua vida. E aí o turismo, para ser bom, ele tem que ser bom para a população. E aí a gente entra, inclusive, nessas questões. Será que o turismo, de fato, é bom para a população? Nesse livro aqui, Francisco Brito, ele fala, no ano de 2005, foi o ano que ele lançou,
que 80% da população de Lençóis depende do turismo. Mas, assim, de certa forma, nossa, o turismo emprega muito, mas será qual é a faixa salarial desse pessoal, né? Como eles não tiveram capacitação, de que forma que eles vivem? A gente tem um problema muito sério em relação ao turismo, que é em relação a essa questão do planejamento também, porque na alta temporada a cidade lota, ou seja, falta mantimentos básicos para a população. Eu tenho certeza, porque eu vejo pessoas e eu tenho parentes que saem de Lençóis para vir comprar coisas em Ceabra, e não é só agora, há muito tempo atrás, porque Lençóis, a partir do momento que há a alta temporada, o preço sobe para todo mundo, é para turista e é para o morador também. Então, a gente tem que começar a pensar de que forma mesmo a gente quer o turismo e não sei se é possível reverter, mas eu acredito e eu apoio ações e projetos, desde o projeto Circuito Arqueológico da Chapada Diamantina, que valoriza as pessoas da comunidade, ou seja, quem vai conduzir é aquela pessoa da comunidade, as informações que vão passar são as pessoas da comunidade. Vamos valorizar o artesanato, vamos valorizar a culinária típica, que não necessariamente precisa ser lá no restaurante, mas pode ser na casa de uma pessoa que tenha facilidade e que, a partir do momento que você consegue fazer esse engajamento, essa população, a comunidade quer participar também. E tantos outros projetos, como o projeto Estrada Real, que nunca saiu do papel, porque faltam os interesses econômicos, entende? Quando parece que o projeto é voltado para a comunidade, aí começa a vir os entraves. Mas a gente está caminhando, o Cris faz parte do projeto Geoparque Serra do Sincorá também, outro projeto que vem nessa mesma vibe, para a gente potencializar o turismo, um turismo de qualidade, melhorar inclusive o perfil de visitantes, que a gente sabe, não querendo desmerecer ninguém, mas a gente sabe que tem turistas que vêm para a Chapada e que não agrega, que ele não está preocupado em saber a nossa cultura, né, em até fazer um intercâmbio, diferente de um perfil de um turista que vem para conhecer a nossa cultura, para fazer, de fato, um intercâmbio cultural, que leve um pouco do nosso conhecimento, mas que traga e que haja, de fato, essa troca. É isso. Com você, Branca, com você. Adorei sua fala, Silene. É bem isso mesmo. Aos que agregam e aos que destroem, né? Gente, acho que tem duas coisas básicas para isso daí, que é educação e comunicação responsável. Eu falando aqui, já que sou uma profissional de comunicação, eu vou até mostrar uma coisa aqui para escorar o que eu vou dizer, o meu discurso, né? Que eu estava mostrando para vocês que esse é um dos nossos trabalhos, que é esse impresso de 212 páginas, que já está na sua 8ª edição, e a gente entende, são 212 páginas falando só de cachoeira, de rio, de trekking, de trilha? Não. Dentre os diversos assuntos que nós falamos aqui, a gente fala de turismo de base comunitária, por exemplo. A gente mostra realmente como as pessoas da Chapada vivem, como você, turista, pode curtir os bastidores, né? O nosso modo vivendi mesmo, modus vivendi. Por exemplo, turismo cultural, mostrando como se dão, como são as tradições daqui, né? Outra coisa, o turismo de conhecimento, onde a gente fala. Uma parte vai falar de arte e dos artistas, inclusive a gente tem uma série sobre os artistas da Chapada Diamantina. Aí você vê o turismo de conhecimento, em que eu comentei, em que a gente fala aqui de arte rupestre, que a gente fala de espeleologia, observação de aves. Esse é um viés do turismo que ele é altamente preservacionista, que você chama a atenção para as pessoas sobre os pássaros que aqui vivem, né? E as pessoas que vêm para cá visitando, interessadas nisso, elas vêm realmente com o maior cuidado. Imagina como isso pode ser multiplicado. Agroecologia, como nós temos tido aqui espaços para que as pessoas tenham experiências ou que façam cursos em agroecologia, agrofloresta, geoparques, aí,
a Sirlene comentou, o Geoparque, se a gente conseguir esse título, gente, se a gente conseguir essa chancela aí da Unesco, nós teremos inúmeros programas que vão contemplar aí o desenvolvimento sustentável e que contemplam principalmente quem mora aqui, quem vive aqui. Então, gente, é um espiral grande, longo e profundo que a gente tem pela frente. Eu fico empolgadíssima com isso. Tá, as coisas estão ok, que as coisas estão nunca estiveram assim a contento, principalmente pelo ponto de vista dos biólogos. Minha filha é bióloga, viu, Cris? A gente tem altos papos a respeito disso, e eu sou também uma apaixonada por isso, né? E a gente, se a gente conquistar, por exemplo, o modo levam mais de 2 ou 3 anos, quando um lugar, uma região se candidata ao título de geoparque, esse lugar, quando se inscreve, ele vai sendo avaliado por de 2 até 5 anos, se eu não estiver enganada, onde as pessoas, especialistas da Unesco, vêm conhecer o lugar mais perto. Cria-se uma associação, essa associação trata de, através de alguns programas, estimular, a Sirlene depois pode complementar essa minha fala, que vão fazer com que as pessoas do lugar se sintam estimuladas e motivadas a entrar sem agredir seu jeito tradicional de viver, muito pelo contrário, mas adicionar informações que vêm fortalecer o que elas já sabem. Aí falamos até de exobiologia. Então, ora, tem 8 edições, 16, quase 20 anos que a gente trabalha com esse tipo de comunicação. E a cada edição que lançamos, cresce o interesse por esse tipo de conteúdo. Isso é um bom sinal. Quando a gente solta matérias a respeito da conservação, o dia 11 de abril, gente, as postagens, as publicações que fazemos referente a isso, bomba pra caramba. Isso, para nós, é um grande indicador de que há muita gente interessada que as coisas se deem de modo correto. A gente tem que agarrar nessa gente, a gente tem que trazer para perto da gente essas pessoas, essas instituições, como aí os geoparques. Eu fico empolgada. E aí, claro, a gente tem que peitar o governo municipal, estadual, federal, porque tem grandes ferramentas, porque sozinhos, o cidadão sozinho, o trading sozinho, pessoas como Sirlene, militantes em prol do meio ambiente, você também, Cris, a gente não vai para lugar nenhum. Então, tem que haver um entrelaçar de todas as pessoas. E esses de má vontade, a gente vai deixando de lado, roçando. Vamos em frente, vamos pegar na mão aí quem está afim de fazer as coisas diferentes mesmo, e vamos em frente. Maravilha, maravilha. A gente fica fazendo nossa parte, que é criando coisas, sabe? Esse tipo de... Falar sobre esse assunto que importa todo mundo. Da comunicação, né, velho? Enquanto vocês estão aí trabalhando nos bastidores, a gente tá com o pau aqui, levando informação para as pessoas. Epa, aqui não é a casa da mãe Joana, não. Aproveitando esse momento aí que a gente está conversando, falamos do Geoparque, depois esse vai falar, é interessante. Só para apontar também que estamos montando a Replant, né, junto com a Associação do Geoparque, estamos montando outro tour, né, provavelmente para o segundo semestre vai sair, com animação da geologia que a gente está pintando, que a gente vê uma coisa mais tática, mas a ideia também é fazer animações de todo o processo e outras questões, né? Opa, eu acho que quero replicar isso. A questão das unidades de conservação que existe na Chapada, só para dar relembrar, assim, é importante, é positivo quando a gente fala Chapada Diamantina, temos unidade de conservação. Claro que quanto mais melhor, né? Se tiver mais algumas outras, seria fantástico. E com o Geoparque vai somar mais ainda essa questão de preservação, de cuidar
de toda essa região da Chapada, que é fantástica. Aí eu queria até que Sirlene pudesse dar uma pincelada no Geoparque aí, como secretária. Hein, Sirlene? Por favor. É importante, Cris, aproveitar esse momento para falar, né? Eu estou secretária de Geoparque Serra do Sintorá. Essa iniciativa foi formalizada em 2018, mas a gente tem alguns geólogos que já trabalham sobre esses conceitos há muito tempo. Uma delas é Marjorie Nolasco, que é geóloga, inclusive coordenadora do UFS, aqui na Chapada Diamantina, e ela tinha um recorte maior desse geoparque para a Chapada Diamantina. E, posteriormente, o doutor Ricardo Fraga Galeno, ele fez um doutorado, esse doutorado em Portugal, e ele delimitou uma área menor, que é basicamente o recorte que hoje está sendo utilizado como o Geoparque Serra do Sincorá. Foi definido os municípios de Lençóis, Palmeiras, Andaraí e Mucugê, da similaridade e da identificação com as lavras diamantinas. Então, esse processo tem sido desenvolvido, está acontecendo muitas formações para guias, para moradores, e toda vez que somos convidados para poder fazer qualquer apresentação pública, tanto o presidente quanto nós da equipe estamos disponíveis, temos realizado várias lives, várias reuniões, e a pandemia do ano passado para cá, né, nos podou um pouquinho, mas estamos juntos e estamos firmes nessa empreitada. Todo esse trabalho tem sido feito de forma voluntária. Agora, esse ano, a Prefeitura de Lençóis está dando um apoio para a contratação de um coordenador efetivo e, com isso, o trabalho vai se adiantar ainda mais. Então, assim, o Geoparque prega que a gente precisa conhecer essa nossa identidade. Os guias, na maioria das vezes, eles não têm conhecimento da era geológica, por exemplo, da Cachoeira do Painácio, do Morro do Painácio. É importante também contar as informações, as lendas da Chapada, mas é importante a gente saber também sobre essa geodiversidade, sobre essa biodiversidade, valorizar a nossa cultura ainda mais do que ela já é. E, para que isso aconteça, a população tem que tomar para si essa responsabilidade, participar, integrar o projeto, porque a Unesco, ela dá a titulação, mas a comunidade tem que estar toda envolvida. Então, não é um presente que a Unesco vai chegar e dar. Na verdade, a própria população tem que se vestir de geoparque, tem que participar, integrar desse processo, e aí a Unesco vem para poder dar essa titularização, que vai ser muito bom, porque já existe uma rede internacional de geoparque, e as pessoas que visitam essas áreas, que são planejadas, são geridas de uma forma mais equitativa, de uma forma mais justa, eles fazem questão de percorrer todos os geoparques no mundo. No Brasil, por enquanto, só tem um geoparque instituído, que é o do Araripe, e nós estamos aí na fila, estamos nesse processo de planejamento. Assim que estivermos mais firmes, a gente vai submeter a essa chancela, e é um dos projetos, conforme eu falei, eu só entro em projetos que eu acredito e que tem afinidade com o que eu faço, e esse é um dos projetos também que eu tive uma identificação muito grande, e por isso estou voluntária nele. É isso. Muito bom. Branca, quer falar? Gente, estamos entrando quase 1 hora de conversa, maravilhosas. Viu? Vocês querem apontar mais alguma coisa assim, específico? Com relação ao impacto, a gente já sabe que existe, onde tem ser humano existe, mas a gente tem que pensar que em educação cada vez mais, porque cada pessoa que está em nossa volta entenda e conheça cada vez mais a Chapada. Isso é fundamental, né? Não a Chapada só serra e montanha e rio, né? Cachoeira. Mas todos os detalhes, os serviços ecossistêmicos que você
vocês assistiram tudo, que eu acho que é fundamental. Eu acho que é o primeiro passo para a gente começar a entender, aflorar mais a ideia do que é realmente a natureza chapada, né? E depois a gente vai ter que conversar sobre esse negócio de turismo, natureza, turismo eco, que é bem interessante também. Mas aí deixa para a próxima vez, né? Diga. Eu queria só adicionar uma coisa, ou emendar uma coisa que a Silene disse sobre os guias de turismo. Acho que a Cris também falou alguma coisa aí. Toda essa malha de gente, todo esse complexo de pessoas, essa teia, né? Essa teia de pessoas que trabalham no turismo, porque eu falei de comunicação, educação. Né? Se todas essas pessoas, principalmente o guia de turismo, que ele vai andar o tempo todo, ele vai estar como visitante o tempo todo, aqueles que pelo menos contratam seu serviço, que também tem gente que vem e não contrata o serviço desse pessoal. Mas as pessoas que estão na recepção das pousadas e dos hotéis, as pessoas que estão nos bastidores desses negócios, as pessoas dos restaurantes, dos bares, os artistas, os gestores públicos, todos eles receber, de algum modo, as informações, né? De todos eles serem, principalmente eles, serem incluídos num programa de educação. E as escolas, gente, as escolas, vamos lá nas crianças, vamos lá nos jovens, mas criar programas interessantes. É outra coisa boa que a pandemia trouxe, foi que agora nós estamos aprendendo a obter informação de qualidade pelo mundo online, né? Sem precisar a gente... E eu estava conversando com a minha sobrinha de 13 anos, que mora em Minas Gerais, perguntando para ela como é que está se dando essa história da madrinha, que eu também sou madrinha dela. Eu estou acessando coisas que antes em sala de aula eu não acessava. Eu estou tendo, ela está se despertando para ter 13 anos, é foda, né, gente? Oh, desculpa. E aos 13 anos ela está acessando coisas incríveis que ela não acessaria em sala de aula. Então, aproveitar isso também para disseminar as informações. No meio turístico tem uma coisa que a gente fala, conduta. A conduta ideal para impactar o mínimo possível dentro do nosso lugar, né? A gente adquirir isso. Então, começando, né, ou terminando, onde é que começa, onde é que termina, eu não sei. Mas que esses profissionais, eles têm um papel importantíssimo para a preservação do nosso lugar. Da cultura, não só do meio ambiente, mas da cultura, as tradições, então, da nossa música, da nossa comida, a valorização das pessoas daqui, enfim, tudo que cerca o lugar, né? Porque meio ambiente, gente, não é uma coisa física. Meio ambiente são as pessoas que compõem, né? Eu estou aqui roubando a fala da bióloga, pô. Não pode, pronto, é isso. Nada, ótima fala. Importante, é bom sempre ouvir as pessoas, sempre ouvir, né? Nessa conversa e outros que vieram e que vêm participar dessas lives, mesas redondas, eu acho que é fundamental. Sempre a gente vai e aprende, cresce sempre, né? E Sirlene, quer falar mais alguma coisa, assim, sobre... Sim, acho que a gente não permeou muito sobre a questão do conceito. Eu acho que quem tiver interesse, dê uma olhada no conceito que a Organização Mundial do Turismo, a OMT, traz sobre o que é o ecoturismo, mas, assim, em síntese, o ecoturismo ele promove uma reflexão e integração entre o homem e o meio ambiente e coloca o homem, né, o ser humano, como parte, e não desvincula. A gente tem que parar de achar também, né, e eu acho que é isso que confunde um pouco as pessoas que vêm para Chapada Diamantina, na hora que vê, como eu sempre morei numa área urbana, então, a partir do momento que eu estou no meio da natureza, já se pressupõe que está fazendo ecoturismo, e não é. Então, além dessa questão ecológica, ele tem que ser também economicamente viável. Então, a gente sabe que os preços, né, praticados, muitas vezes, eles estão muito acima, né? Quantas pessoas, né, eu falo isso como empresário de agência, quantas cotações eu faço? De 10 cotações, uma acaba sendo efetivada.
quando eu tinha agência, porque, de fato, esse preço, ele muitas vezes está acima, né, da condição média do brasileiro. Então, a gente precisa trabalhar, eu falo enquanto Chapada, mas eu falo enquanto Brasil também, que o turismo está engatinhando ainda. Então, o que nós temos hoje no turismo, na Chapada, é um turismo convencional, tem pessoas que confundem também, turismo rural. Turismo rural é uma outra forma que exige muito, muito comprometimento, tanto das questões fiscais, quanto da questão de segurança mesmo, e muitas vezes as pessoas não conseguem. Eu desconheço, inclusive, uma iniciativa, pelo menos aqui na Chapada, que se configure como turismo rural, porque as implicações financeiras, legais, fiscais, é tão grande que ninguém consegue se manter. Mas a gente precisa praticar melhor o turismo de base comunitária, porque também muitas vezes são maquiagens, né? Eu li aqui nesse livro, inclusive, que logo no início do turismo na Chapada Diamantina, depois de muitas críticas dos turistas, virou uma prática das agências pagarem para as pessoas recolherem o lixo, ou seja, não foi feita a educação ambiental da forma correta. E aí eu trago também a responsabilidade para a política pública, né? Não só as municipais, mas a estadual que investiu, né? E a gente tem que agradecer esse investimento na infraestrutura turística que temos, mas falta essa concepção, né? São quantos lixões aqui na Chapada Diamantina em que os turistas passam e veem esse lixão, esses chorumes, a falta de saneamento básico. Então, a gente precisa fazer a nossa parte nessa questão educacional, mas os governos precisam fazer suas partes também. Essa questão da capacidade de carga, que foi inclusive falada agora, o ICMBio, inclusive, está com uma iniciativa, né, agora por conta, não só por conta da pandemia, mas com um programa de agendamento, e eu acho que a gente tem que começar por aí, né? Não sei a eficácia, até porque por conta da pandemia não dá para a gente ter um parâmetro ainda correto, mas a gente precisa começar a repensar e parar de fazer uma maquiagem turística e dizer que está tudo bom. Enfrentar os problemas, chamar os gestores públicos e dar as responsabilidades para serem cumpridas. Outra coisa também em relação à qualificação, né? Quando a gente fala turismo de natureza, a gente acaba sendo genérico, mas a gente sabe que, a depender do tipo de turismo, precisa de uma capacitação. O turismo de aventura, por exemplo, é regulamentado por uma lei da BNT, e na Chapada Diamantina só tem uma agência que tem essa regulação. Viralização agora, porque também tem uma hora praticamente a gente está aqui conversando, foi muito boa. Aí ela entrou. Rápido. Então, eu só vou finalizar, gente. Só para agradecer, né, novamente vocês. E dizer que essa última mesa redonda, mas eu tive outras duas que também foram ótimas, com conversas com grupos diferentes de pessoas, né? E, claro, todos ligados a uma causa única, que é o cuidado do meio ambiente, preocupação com esses impactos ambientais. Então, foram com professores daqui da Chapada, com agricultores e especialistas, né? Aí a gente sentou e conversamos sobre temas relacionados principalmente ao impacto, cuidado do meio ambiente, etc. E foi fantástico. E vocês agora com o turismo, né? Que também é muito importante e é fundamental, né? Porque a gente está na Chapada, a gente precisa ter os olhares, né? E é isso, gente. Eu acho que assim, o projeto Raízes, ele não vai parar por aqui, né? Vai ter outras atividades em breve e que vai estar disponível tanto no Instagram quanto no YouTube, né? E além do projeto com o Geoparque, que já faz parte com a Replante, né? São dois paralelos. Mas é isso, eu só tenho a agradecer e temos que juntar forças. Posteriormente, eu vou entrar em contato com as duas, para turismo de comunitário, que eu já estou pensando aqui. Viu, gente? Valeu, boa noite. Viu? Beijo, foi ótimo. Olha, Cris, eu queria só uma frasezinha rapidinho, um conceito, talvez, uma ideia. O turismo, apesar de trazer alguns ônus, ou vários ônus para nós, para o meio ambiente,
para o lugar, para as pessoas daquele lugar, ele, na maior parte do tempo, pelo que eu vejo aqui, eu transito aqui em 10 cidades, transito pelos bastidores também, não fico só no trade, sabe, Sirlene? A gente vai para a cozinha mesmo, e a gente conversa com o guia, a gente conversa com o morador, com o nativo, com o visitante. A gente conversa com o gestor público, com a menina que fica ali servindo a mesa, ou com a camareira, a gente conversa com todo mundo. Apesar desses ônus e apesar de tudo que a gente ainda precisa melhorar, o turismo, ele está de mãozinha dada, na minha opinião, e de muita gente que trabalha aqui, está de mãozinha dada com a preservação do meio ambiente. Porque o turismo, quer queira ou não, bem ou mal, ele joga luz para os nossos problemas. Sabe? Tem gestor público que, inclusive, não gosta do turismo por conta disso. Eu prefiro minha cidade quando ela não era conhecida, porque agora tem muita gente lá. Então, o turismo joga luz para isso. Eu aposto muito nisso. Obrigada pela oportunidade, viu, Cris? Obrigada pelo convite. Obrigada, Silene. Estava com saudade de você, menina. Também. Um abraço virtual para as duas. Você também. Obrigada. Beijo. Beijo.